Olá pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós vamos iniciar a resolução da prova do Enem 2020, questão 136. Eu deveria ter iniciado ontem, mas infelizmente não foi possível. Antes de eu prosseguir, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe também o seu like, compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Vamos então à leitura do problema. Um administrador resolve estudar o lucro de uma empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Veja, são estes dois gráficos aqui. Esta curva mais fina aqui é o gráfico do custo, enquanto a curva mais grossa é o gráfico da receita. Continuando, o lucro é determinado pela receita menos o custo, nada mais óbvio, não? O gráfico que representa o lucro nesta empresa em função da quantidade de itens produzidos. Veja, agora estamos falando do gráfico do lucro em função da quantidade de itens produzidos. Veja que todos esses gráficos da resposta A até a resposta E representariam o lucro da empresa. Porém, sabemos que somente um deles é o correto. Procurei aumentar um pouco aqui a visualização para quem está no celular, bem como já fiz algumas anotações aqui. Veja, X em todos os gráficos, tanto os gráficos da receita e custo quanto do lucro, X representa a quantidade de itens produzidos. Quem é o lucro? Já vimos que o lucro é a receita menos o custo. Então, pegando primeiro para X 5 itens produzidos, eu tenho aqui a receita e o lucro com valores iguais. Então, o nosso lucro será igual a 5 menos 5, que é igual a 0. Quando a quantidade de itens produzidos for 10, ficaremos com a receita, que é 25, menos o custo, que é 45. Portanto, aqui teremos um lucro negativo, portanto, prejuízo. Agora vamos para o x igual a 15, ou a quantidade de itens produzidos igual a 15. Veja que nesse caso eu tenho receita igual a 40 e custo igual a 40. Então, veja que o meu lucro, neste caso, será igual a 0 novamente. Bom, na verdade, somente com esses dados eu já consigo resolver o meu problema. Veja que, neste momento aqui, o meu custo é maior do que a minha receita, que está aqui. Portanto, se o meu custo é maior, eu tenho prejuízo. Veja que neste gráfico eu não tenho prejuízo, não tenho prejuízo e não tenho prejuízo. Portanto, só podem ser a letra A e B. Agora, olhando com atenção, veja que de 5 peças produzidas, itens produzidos, até 15 itens produzidos, eu tenho, na verdade, ou 0 de lucro ou prejuízo de menos 20, que é justamente esse caso. Veja, eu tenho aqui um prejuízo, portanto, a resposta correta seguramente é a letra A. Mas podemos continuar raciocinando aqui. Veja que para 20 itens produzidos, eu tenho um custo de 20, enquanto eu tenho uma receita de aproximadamente 45, 46. Vamos colocar aqui, receita 46, menos o custo 20. Teremos aqui 26 de lucro. Para 25 itens produzidos, eu terei aqui um custo de 10, enquanto terei uma receita de 50. Portanto, receita menos o meu custo. Terei aqui 40 de lucro. E, por último, tenho aqui, para 30 itens produzidos, um custo de 35
e uma receita de 45. Então, temos 45, que é a receita, menos 35, teremos aqui 10 de lucro. E se você observar, esta segunda parte do gráfico significa o lucro. E você pode observar como, por exemplo, para 25 peças produzidas, eu tenho 40 de lucro, que é exatamente esta situação aqui. Muito bem, pessoal. Deixo aqui um grande abraço a todos e até a questão 137. Até lá!